Preciso também que nós nos eduquemos enquanto cidadãos, nós não joguemos lixo nas ruas, porque esse lixo é todo carreado pelas águas para o entupimento de bocas de lobo e bueiros. Bom, um assunto também, me dá aí a matéria do elevador, porque é um equipamento muito importante, a gente está olhando isso. Eu quero fazer um apelo ao prefeito aqui, para dar... Eu queria só dizer ao prefeito que a Saltur não quer falar. Não sei se... O senhor proíbe o secretário de falar? Não. Disse o Saltur não quer falar. Então, ele deveria falar, não é? Chama o Walter, bota o Walter no ar. Apenas as cabines 3 e 4 do elevador Lacerda funcionam. Com metade da capacidade de transporte, as filas e as reclamações são inevitáveis. Todo mundo chega aqui, tem que esperar mais de 1 hora para descer. São 4 elevadores, só 2 funcionam. A gente tem que trabalhar, o pessoal fica no sol lá fora. E eu acho uma vergonha para a Bahia, uma cidade que tem um grande potencial turístico e turistas de todo lugar do mundo esperarem aqui 1 hora no sol para entrar no elevador Lacerda. Uma vergonha. Segundo os usuários, o tempo de espera aumentou. Passou de 2 para 40 minutos. Para piorar, o sistema de climatização do local também não funciona. Uma época como essa, autoestação, cheia de turistas na cidade, 2 cabines, já foi, nunca teve, né? Para os turistas, o problema no elevador Lacerda prejudica a imagem da cidade. Se tivesse funcionando todos, seria bem melhor. O serviço seria mais rápido, né? Até porque o turista não tem muita paciência. Ele quer conhecer as coisas rápido, né? E ter um bom atendimento. Uma alternativa são os 5 micro-ônibus, colocados para levar gratuitamente os usuários. Mas as reclamações se estendem ao tempo de demora da viagem. De micro-ônibus demora mais. É mesmo? Quanto tempo? Uns 20 minutos. Para quem levava 2 minutos para ir de elevador, né, quando estava tudo funcionando? A diferença é muito grande, né? A situação é mais complicada para os usuários do plano inclinado Calçada Liberdade, que liga um dos bairros mais populosos da capital baiana à Cidade Baixa. Uma peça importante para o funcionamento do sistema quebrou e teve de ser encomendada em uma fábrica no interior de São Paulo. Com o problema, apenas 3 micro-ônibus tentam atender a demanda, que é de mais de 200 mil pessoas por mês. Quem precisa do serviço reclama da situação, que se arrasta há 3 meses. Todo mundo aí, sofrendo para subir em pé, porque o micro-ônibus desse tem condições nenhuma de suportar a quantidade de pessoas. Aí, pelo menos, isso aí estando funcionando, isso é uma coisa rápida, um sistema mais rápido. Agora onde? Além de a gente pegar aqui, ainda pega engarrafamento na rua. Estava de 5 horas até 7. Quando eles vieram 7 horas, aí passou direto. Micro-ônibus? Foi. Não levou mais ninguém, o povo ficou tudo na fila, parecendo palhaço. Eu, como uma moradora da comunidade, estou achando isso um absurdo. Prejuízo é pouco, respeito que é pior. Ó, o prefeito João Henrique está aqui acompanhando a matéria. Prefeito, o que fazer com isso aí? Consertar. Consertar. Inclusive em caráter preventivo. Foi descoberta uma fissura no elevador Lacerda já no final do ano de 2010. Só que as peças são produzidas fora da Bahia. Nós estamos aguardando essas peças chegarem. A decisão de interromper foi por prevenção. Nós não queríamos que acontecesse uma tragédia, um acidente, uma coisa mais grave, colocando em risco até vidas humanas. Então, a decisão de interromper foi da prefeitura, sim. Nós temos a coragem de assumir que tomamos a decisão de interromper para preservar vidas. Porque quando foi constatado pela nossa vistoria esta rachadura no interior do elevador Lacerda, ou nós interromperíamos o serviço, como decidimos por fazer, ou nós deixaríamos as pessoas correrem risco de vida. Então, nós optamos pela prevenção. Nós estamos também com Salvador vivendo um novo momento. Hoje eu queria, antes de falar, porque eu tenho, inclusive, as imagens, prefeito, queria aproveitar, que essas coisas precisam ficar bem claras. O rompimento do senhor com o PMDB. O povo sempre me pergunta, por que João Henrique rompeu com o PMDB? Bem, na política nós temos fases e fases. Nós temos agora uma fase onde a cidade está se aproximando por conta das obras da Copa do Mundo, sobretudo, e das Olimpíadas. Salvador também sediará uma parte dos Jogos das Olimpíadas e o partido decidiu ficar na oposição. E é impossível você preparar a cidade para a Copa do Mundo fazendo oposição ao governador do estado. É impossível. Como preparar Salvador para 2014 dentro de um partido que faz oposição ao governo? Então, diante disso, nós tivemos que tomar esta decisão também.
você veja que são decisões importantes. Parar o elevador para consertar, para não colocar em risco vidas humanas. Mudar de partido para que a cidade não seja prejudicada quanto à sua preparação para a Copa do Mundo 2014. Então, são decisões importantes que um gestor de uma cidade grande como Salvador tem que tomar, sim, no momento certo. O ministro Mário Nego Monte chegou a dizer que o João Henrique é um nome na política e o PP teria interesse no seu ingresso. É o seu caminho político agora? Ô Varela, eu estou mais preocupado com a gestão. Isso. Eu acho que a política a gente podia deixar para falar mais adiante. Agora, a minha preocupação é com a prevenção da cidade quanto às chuvas. Nós temos que prepará-la também para a Copa do Mundo, a mobilidade urbana, o sistema de transporte da cidade, que historicamente é muito ruim. O sistema, a gente sabe em Salvador como é ruim. Nós temos uma preocupação muito grande de fazer logo o BRT na paralela do Canteiro Central. No Canteiro Central da Vasco da Gama, do Lucaia, nós vamos ter vários BRTs, que são ônibus enormes, com 400 passageiros sentados, climatizados, com ar-condicionado, preparando o RIT, a Rede Integrada de Transportes para a Copa do Mundo. Nós queremos também implantar ciclovias. Eu queria convidar aqui a todos que moram na Orla Marítima, na região de Itapuã. Sábado agora nós vamos inaugurar a ciclovia Itapuã-Placafort. Eu trouxe até as imagens aí para você, se quiser passar. Nós temos aí belas imagens da ciclovia que nós vamos inaugurar sábado agora às 8 da manhã. Entre tantas outras obras que nós estamos fazendo na cidade para preparar a cidade para as chuvas. Eu acho que essa tragédia do Rio de Janeiro acendeu um sinal vermelho aí, não foi nem laranja, eu acho que acendeu um sinal vermelho para todo o Brasil e de todas as capitais do Brasil, a que tem a pior topografia em termos de altos e baixos, em termos de relevo, nós sabemos que é a nossa querida Salvador. Nós temos a cidade alta, a cidade baixa, e isso caracteriza um perigo muito grande na nossa cidade, sobretudo para as pessoas que moram nessas áreas de encostas ou na beira dos canais. E não é pouca gente, não. Nós recebemos em Salvador 60 mil novos moradores por ano, e se você dividir isso por mês e por 60 dia... mil. Ano. Novos moradores. Salvador recebe, segundo o IBGE, dados do IBGE. Então, imagine isso por mês e por dia. Quanto nós não recebemos de novos habitantes por dia em Salvador? Eu ainda não fiz essa conta, mas não é pouca coisa, não. Porque por ano são 60 mil novas pessoas que passam a morar aqui dentro. Mas morar aonde? Aonde essas pessoas moram? E muitas delas a gente sabe onde moram, não é? Nas encostas, na beira dos canais. E quando as chuvas caem torrencialmente, como caíram agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, não adianta depois se lamentar. Eu sou a favor da prevenção. Essa decisão em relação ao elevador Lacerda foi preventiva. Eu acho que em relação às chuvas também, nós temos que ter decisões de prevenção. Olha, nós fizemos um levantamento, até porque na onde eu moro já tem uma iluminação nova. Muito obrigado, viu, prefeito? A Valdemar Falcão está linda, linda, linda. A Graça também. A Graça, Valdemar Falcão, Avenida França, Corredor da Vitória. Mas também as ilhas, eu estou sempre cobrando do prefeito a situação de Ilha de Maré, o atracador lá de Praia Grande, que eram crianças que tinham que tomar banho de mar antes de chegar na escola. Esses atracadores já estão prontos? Praticamente prontos. Os barcos e as pessoas que moram na Ilha de Maré já estão utilizando, mesmo antes da inauguração. Na verdade, os barcos já estão encostando e ninguém mais está precisando descer com a água no pescoço, com a água na barriga. Graças a Deus, depois de 4 séculos e meio, nós conseguimos, com o Ministério da Integração Nacional, recurso para construir esses 2 atracadouros de 300 metros de comprimento. Cada um desses 2 atracadouros. Eu trouxe também as imagens aí, se sua produção quiser passar. Nós aí a nova iluminação da Valdemar Falcão, Brotas. A Praça Aguilar Muniz também na Pituba foi iluminada, a Praça Lúcia Magalhães também nova iluminação, novo gramado e nova iluminação no Farol da Barra também. Avenida da França. Avenida da França também. Então, a cidade está realmente muito mais e bem iluminada à noite. Agora, prefeito, eu sei que você não vai fugir das coisas. Eu, às vezes, ouço uns malucos aí falando em impeachment do prefeito João Henrique. Eu não sei. O João Henrique, você lê jornal todo dia? Eu não leio, Varela. Não lê mais, não? Não leio. Por que não lê? O tempo é curto. Nós temos que maximizar o nosso tempo. Então, eu gosto de assistir programas como o seu, por exemplo, que nos informam de forma rápida, ágil e online.
e não tenham tido tempo realmente de ler jornais. Gostaria de ter mais tempo para isso, mas uma cidade como Salvador, com 3 milhões de habitantes, chuvas se aproximando, hoje nós estamos com 4 grandes transatlânticos encostados do Porto de Salvador. Mostramos isso ontem. E um dia como o de hoje, que cai uma tromba d'água dessa que ninguém esperava, e aí os problemas no trânsito também se apresentam, não é? Isso. Então, nosso tempo é muito curto, nós temos que potencializar e maximizá-lo realmente. Isso. Prefeito, o senhor mandou cortar metade dos terceirizados, é verdade isso? Aproximadamente. Por em quê? despesa. Por que esse corte nesse pessoal? Por quê? Bem, para dar prioridade ao concurso público. Na verdade, o concurso público ele dá mais segurança e estabilidade ao trabalhador. Ele agrada mais ao Tribunal de Contas. E ele dá mais segurança à prefeitura de um modo em geral, porque o funcionário público ele tem fé pública. Ele tem que responder, por exemplo, se ele cometer um ato, a um processo administrativo, que o terceirizado não responde. Então, você tem mais formas de controlar a ação do servidor público do que a ação do terceirizado. Em termos de despesa, o funcionário concursado custa menos também,